Germano Campos Entrevista. Começa agora na RDP Internacional. Chama-se Uma Praça em Antuérpia. É um livro assinado por Luís Valente que nos faz recuar até aos tempos da Segunda Guerra Mundial na Bélgica. Envolve duas irmãs e também o célebre Aristides de Sousa Mendes, o cônsul português em Bordeaux, que salvou milhares de judeus. Bem-vindo, Luís. Que história é esta? É verdade ou é ficção? Bom, primeiro, obrigada pelo convite. Eu é que agradeço ter vindo do Brasil de propósito para aqui. Pois é, estou muito feliz até com toda essa receptividade aqui do povo português. Estou muito feliz porque essa história tem, para mim, uma ligação afetiva, que eu digo, é porque desde que eu conheci a história do Aristides Sousa Mendes, me impressionou muito o feito desse homem. Não conhecia eu antes. ouvi falar do Aristides a primeira vez no ano 2000. E aí, quando eu ouvi os feitos do Aristides, isso veio, enfim, na minha cabeça, fui sempre com aquela luzinha. Até que, finalmente, em 2012, eu lancei um primeiro romance histórico no Brasil, chamado Segredo do Oratório, também ligado a raízes judaicas do Brasil e Portugal, com a temática dos cristãos novos da Inquisição. E aí, depois desse primeiro livro, eu propus à editora um segundo livro, também com uma temática ligada a questões judaicas, e aí eu vi a oportunidade de falar do Aristides. O livro é uma ficção, né? Eu costumo dizer que o romance histórico, ele é sempre a história real e uma história que a gente cria que tem essa história real como pano de fundo. Qual é o papel do Aristides no meio deste romance histórico? A minha intenção era mostrar o que o Aristides tinha feito. O Aristides foi a pessoa que mais salvou judeus e não judeus, o que a gente diz de um ato, de um empreendimento individual durante a Segunda Guerra. Isso eu acho que é mais do que sabido e comprovado, embora poucas pessoas, eu acho que em termos mundiais, saibam disso. Não há nenhum filme sobre eles em relação ao Steven Spielberg. Ele fez a lista de Schindler. Pois é. Se a gente comparar o Aristides salvou quase 30 mil pessoas. E o fantástico do Aristides é que ele não tinha nenhuma ligação com isso que não fosse salvar vidas. E isso que me impressionava no Aristides. Então, o que eu fiz? Para eu contar essa história, eu que não sou uma historiadora ou uma acadêmica, eu criei duas irmãs, na verdade são as minhas personagens, e uma delas casa-se com um judeu alemão. Ela nasce em Portugal, ela conhece esse judeu alemão em Portugal, em 1936. Vai com ele morar na Antuérpia. Em 1940, quando a Antuérpia, na Bélgica, a Bélgica é bombardeada, ela começa uma fuga, chegando até Bordeaux, porque o objetivo dela é ir para Portugal e migrar para o Brasil. Então, o que acontece? Em Bordeaux, ela é ajudada pelo Aristides. Como nós dizemos. Bordeaux, aqui, como dizemos em português, em bom português. Mas o que é curioso é que eu queria mostrar o lado dos refugiados. Como é que era a tensão de um refugiado, alguém precisando de um visto para sair de um lugar. E aí era uma forma que eu tinha de mostrar um lado do Aristides, que as pessoas conseguissem perceber a agonia. Chegou a falar com alguém que tenha sido salvo ou que seja parente de alguma das pessoas resgatadas pelo Aristides de Sousa Mendes? Sim, isso é interessante essa pergunta, porque as minhas personagens, a personagem da Clarice, que é quem recebe o visto do Aristides, ela é uma personagem criada, mas em cima de depoimentos. Eu tive contato, sim, com pessoas os pais, pessoas que eram mais novas nesse período, e os pais conseguiram esse visto lá em Bordeaux. Graças ao Aristides. Conseguiram sair. Eu acho bom a gente frisar muito, o que eu procuro mostrar no livro, é que a dedicação do Aristides da família dele. Eu acho uma figura ímpar na história, porque ele tinha uma motivação completamente pessoal, sem visar nenhum tipo de vantagem para ele. Aliás, a tal ponto que, como sabe, Luís, ele próprio foi altamente prejudicado pelo regime da altura, pelo António de Oliveira Salazar. Exatamente. Que o retirou da função pública e o deixou praticamente na miséria. Exatamente. E eu acho que ele sabia que aquilo podia acontecer. Isso que é o mais incrível, porque ele fez os atos do Aristides, ele salvou o maior número de pessoas em 40, no começo entre maio e junho de 40. E era um período em que a Alemanha vinha muito forte na guerra. Então, se achava que a Alemanha ia ganhar a guerra. Então, acho que o ato dele foi duplamente heróico. Ele desafiou o regime do Salazar, que era claro
que não se podia dar vistos à tal famosa Circular 14. E o Aristides ele desafiou isso. E ele, para isso, ele, na verdade, sacrificou a família toda, né? Ele e seus 14 filhos. E agora, eu acho que essa memória está sendo, de novo, trazida à tona aqui em Portugal. Um pouco recuperada. Sim, eu estive em Cabanas de Viriato. Onde está a Casa-Museu? Exatamente, e eles estão até com um projeto, até 2018, de que realmente a casa vai estar toda reformada e vai virar realmente um museu para Porque é muito visitação. caro, é muito caro. Nós tivemos aqui há uns tempos o Neto e uma outra historiadora e de facto são milhares de euros para recuperar um projeto em Cabanas de Viriato. Ontem até foi aprovado, agora recentemente foi aprovado, enfim, a liberação de uma verba. Mas eu acho que o importante para Portugal porque eu acho que é uma figura portuguesa, né? E a importância que tem em nível mundial. Que a gente acho que não percebe isso, porque durante muito tempo, durante o período do Estado Novo, essa figura foi praticamente esquecida. Então, embora a gente já tenha aí 40 anos Era uma depois, persona não grata, basicamente. Exatamente. Mas, olha, e numa praça em Antuérpia, o que eu procurei foi mostrar justamente essa agonia que a gente, de certa forma, vê hoje nos refugiados. E se a gente tentar fazer uma comparação, é a gente imaginar hoje um diplomata sozinho que estivesse na fronteira ali na Grécia, um diplomata húngaro que resolvesse dar vistos. Então, essa situação é inimaginável. Numa situação hoje, no ano de 2015. Aliás, porque as coisas são muito mais controladas hoje em dia. E eu acho que foi um ato heróico do Aristides que eu acho que sem precedentes. Há um segredo que depois é revelado 60 anos depois. Agora, o que eu fiz? Como é um romance, eu tinha que criar pro leitor assim aquela vontade de ler, de ir para o capítulo seguinte. Então, o livro começa com uma senhora, que é Olívia, né, revelando um segredo para a neta. Ela está com seus 80 e poucos anos e o segredo, na verdade, é que ela não é Olívia, ela é Clarice, a irmã gêmea. Né? Ela assumiu a identidade de Olívia porque durante a guerra elas tiveram que mudar de identidade num determinado momento porque Clarice havia se casado com um judeu, enfim, que estava sendo perseguido. Então, o que eu fui traçar, na verdade, é uma grande história de amor, né? Amor fraterno, né, entre irmãos, amor de um casal, amor pela família, né? Amor pela pátria, porque a gente tem a guerra no pano de fundo, a gente tem o papel de Portugal na Segunda Guerra, a gente tem o Aristides, que foi essa figura histórica, mas basicamente a gente tem a força de uma mulher, que é a Clarice, para cuidar de sua família. No Brasil, a figura do Aristides de Sousa Mendes é minimamente conhecida ou é ignorada? Olha, eu acho que agora com o livro ela está sendo um pouco conhecida. Estou muito feliz por isso, porque ela Se a Globo fizer uma minissérie, então passará a ser muito mais conhecida. Pois é, com certeza. Estamos assim, é o que esperamos. Também aqui em Portugal também espero até, enfim, transformá-lo num filme, porque eu acho bem interessante, mas o livro é muito visual. Eu tenho recebido assim pedidos de leitura de diretores, tanto para a televisão quanto para o cinema, por causa desse caráter visual do livro. E é um período que é muito pouco falado, que esse começo da guerra, a gente tem muito livro e muito filme sobre a Segunda Guerra, mas a gente se concentra muito mais no leste da Europa, na Alemanha, na Polônia. Portugal era um país neutral. E Portugal foi o país que era a porta de saída da Europa, e Portugal, mesmo com o regime do Salazar, o povo português foi muito solidário. Eu acho uma coisa importante da gente lembrar a solidariedade dos portugueses na Segunda Guerra, a forma como esses refugiados foram acolhidos, a forma como Portugal, de certa forma, a influência desses refugiados aqui, nos anos 40, que ocuparam várias áreas, e como eles foram bem acolhidos pela população. É uma história que se repete 70 anos depois. Pois é, exatamente. Então... Falando concretamente na sua ação enquanto escritor, jornalista e documentarista, e há pouco eu falei na TV Globo, esteve muitos anos na Globo e também na Bandeirantes, não é? E também noutros canais. Sim. A fazer exatamente o quê? Bom, eu trabalhava até este ano,
recentemente como editora de internacional, de matérias internacionais. Então, o meu trabalho de jornalismo, de certa forma, sempre me ajudou muito no meu trabalho de escritora, porque esse caráter investigativo que a gente tem, e mais ainda de checar as informações, basicamente eu acho fundamental para o meu trabalho de romancista. Mas está a falar como editora da televisão. Editora de televisão. Trabalhei como editora de televisão de matérias internacionais. Portugal, como país estrangeiro, alguma vez foi notícia passando pelas suas mãos? Sim, eu acho que a mais recente... Poucas vezes, eu sei. Nas questões políticas também, agora. As questões recentes... Do governo que do sai governo, e entra... Exatamente. Mas eu acho que Portugal tem aparecido também durante o período da crise econômica. Toda a Europa, aliás, foi muito destaque para nós nesse período todo aí da crise na zona do euro. Na questão, agora tem sido, acho que o foco maior na questão dos refugiados. Mas o que eu acho que é fundamental, trabalhar com o jornalismo, ser jornalista, para um escritor, é a relação que a gente tem com os fatos. Porque o historiador, ele vai atrás de várias fontes que ele precisa... vai às bibliotecas, aos arquivos. Sim, e fontes que sejam registradas. Nós, jornalistas, eu acho que a gente vai atrás muito de depoimentos, de locais. Eu refiz no livro todo o caminho de fuga dos meus personagens. E quando eu refiz esse caminho de fuga, eu fui Mas esteve lá nos locais mesmo? Eu estive em todos os locais. Eu saí da Antuérpia, na Bélgica, fui para o norte da Bélgica, fui à cidade de Depanne, fui a Dunkerque, cruzei para Calais, na França, vim descendo até Bordeaux. E em Bordeaux, depois eu fui para Bayonne, foram os lugares onde o Aristides atuou como cônsul. De Bayonne eu fui para Irún, cruzei a ponte em Irún para entrar na Espanha, a pé, levando minha malinha, e lá peguei o Sud Expresso até Vilar Formoso. Mas para captar mesmo exatamente o sentido daquilo que teoricamente o Aristides Sousa Mendes teria vivido. E mais o que os refugiados viviam, porque depois que eles conseguiam o visto, eles tinham que cruzar. Eu estive em Vilar Formoso, que eu fiquei encantada com a cidade, tem uma estação de trem belíssima, e lá em Vilar Formoso eu tive contato com... moradores que me mostraram fotos da época. Então eu acho que eu consegui descrições no livro que efetivamente não tem nos livros de história, porque são a partir de arquivos pessoais, e porque aí é o trabalho do jornalista. Chegar num lugar, ou seja em Irún ou em Vilar Formoso, conversar com uma pessoa que trabalha na estação de trem, conversar com um fotógrafo local. É que cada uma dessas pessoas tem uma história para contar. Com certeza. Nem que seja a mesma história, mas com uma visão, diferente. E com uma visão muito humana, e uma característica que é curioso para mim nos livros, e isso eu procuro colocar nos meus livros, são situações do dia a dia. O que as pessoas comiam, como elas se vestiam, se elas fugiam de bicicleta, de carro, de trem, quanto tempo dura o pneu de borracha de uma bicicleta. Então, esses detalhes todos eu sempre procurei me informar. Se chovia, se fazia sol. Então, uma fonte muito importante para mim foram os jornais portugueses da época. Isso eu fui aos jornais portugueses porque eu tinha não só informações de meteorologia, mas informações de outras coisas que aconteciam. Porque há datas concretas no livro. Sim, muito. O livro ele é muito... A pesquisa histórica foi muito profunda, e aí o período que eu retrato bastante, de maio e junho de 40, que é justamente desse avanço do exército nazista, né? Vindo para Holanda, Bélgica, França. Eu quis retratar isso é o meu pano de fundo, o governo que desce de Paris até Bordeaux, né, o governo francês se preparando para a rendição. E aí eu também, como eu estava colocando essas personagens femininas, eu também procurei colocar como que as pessoas, as mulheres ali, como elas sabiam da guerra, como é que elas lidavam naquele dia a dia. E principalmente a personagem das gêmeas que fica em Portugal, a Olívia, e ela vai encontrar com a irmã Clarice em Bordeaux. A Olívia ela só tinha notícias da guerra através das informações dos jornais. E essa foi minha fonte também. Então, as pessoas conseguem no livro acreditar que a Olívia atravesse a Espanha e cai em Bordeaux, e ali ela se confronta com uma cidade ocupada. E para ela aquilo é um espanto, porque os jornais portugueses meio que amenizavam esse avanço
do exército nazista. Então é muito interessante a fonte que a gente e a experiência de jornalista, como é que ela entra no papel de escritor. Conseguiu visualizar, à medida que ia pesquisando, esses tempos de 1940? Sim, com certeza. Eu fui visualizando e voltar aos lugares. Eu tenho assim um episódio interessante que no Grande Hotel de Bordeaux, eu entrei no hotel conversando com o recepcionista, falando que eu era uma jornalista que estava escrevendo um livro, um romance sobre aquele período na cidade. Ele sabia algumas histórias que o avô tinha contado e me levou e me mostrou umas salas do hotel que ainda mantinham todas as características de 1940. E tirou fotografias, claro. Tirei as fotos e descrevi. E aí são as descrições que eu tenho de um fidedignas. Jantar, exatamente, da Olivia e da Clarice. Outra coisa curiosa é que na Antuérpia, a avó de uma amiga, né, belga, me entregou um diário dela, de quando ela era pequena, da fuga dessa família. Eles não são judeus, mas da fuga deles de Antuérpia, no dia que houve o bombardeio, para o norte da Bélgica. E esse diário, ela tinha 14 anos na época, quando escreveu, ela nunca tinha mostrado para ninguém da família. Então, ele foi traduzido para mim, né, passado, enfim, do neerlandês para o inglês. E aí, muitas das informações que ela tinha naquele diário, eu usei no livro. Então, eu acho que tem uma coisa muito pessoal, assim, pessoal que eu digo, dos personagens. Mais fidedigno era impossível. Luís, o que atrai no mundo dos judeus? Por ter escrito e já feito profissionalmente vários trabalhos ligados ao judaísmo. Olha, eu acho que o que me atrai muito eu não tenho herança, eu não sou judia, né? Eu tenho até uma herança portuguesa, meus avós são portugueses. Mas eu acho que é uma temática que sempre me atraiu a vida toda, não sei explicar por quê, mas eu acho que a partir do momento em que eu senti atração por isso, eu me senti meio que num dever de mostrar, acho que coisas que ainda não haviam sido mostradas. No caso da Praça em Antuérpia, existem vários livros sobre a Segunda Guerra, mas eu nunca tinha visto um livro que tratasse do ponto de vista dos refugiados, como é que eles... aquela agonia para conseguir um visto, e Portugal, principalmente Portugal durante esse período. Eu vi livros de não ficção, mas de ficção não. Chegou a perceber porque é que o Hitler odiava tanto os judeus? Olha, aí eu acho que é uma questão, acho que até maior. No começo do livro, eu tenho até na edição portuguesa uma fala de um oficial nazista, do encontro dele com um personagem Theodor, que é o pianista alemão. Eu acho que, na verdade, é a questão desse antissemitismo na Europa, que é uma coisa muito enraizada, muito antiga. Então, acho que Hitler, por mais que ele tenha, quando a gente estuda a história dele, né, a ascensão do nazismo, né, quando ele é eleito em 1933, ele já vinha da Primeira Guerra, onde ele lutou na Primeira Guerra, de associar a culpa da falência da Alemanha, da crise econômica na Alemanha naquele período, aos judeus. Eu acho que isso, na verdade, é uma questão do antissemitismo enraizado. Era um bode expiatório, basicamente. Eu acho que sim. E eu acho que a gente continua vendo até hoje em dia, sabe, mesmo com essa questão que a gente vê hoje que a gente chama da islamização da Europa, também, de certa forma, é uma reação antissemita, né? Porque povos árabes também são povos semitas. Mas eu acho que é uma falta de conhecimento geral. Nossa, e eu acho que um dos motivos que eu procuro, quando você me perguntou por que me interessa tanto essa questão, é meio que combater o antissemitismo. Um parêntese, o meu primeiro livro é sobre o período no Brasil, pós-Inquisição, né? Então eu trabalho com uma médica, personagem no século XX, já procurando suas origens, e ela chega às origens cristãs novas da família. Eles são cristãos novos, e aí, quando ela vai atrás dessa busca de origens, ela chega justamente a Portugal, no período da Inquisição. Então, Portugal, que foi um país que viveu quase 300 anos de Inquisição, né? Portugal era o país que até 1500, 10% da população era de origem judaica. E essa população foi obrigada a se converter, né? E a gente tem esse termo cristão novo, que a gente vê basicamente só em países de língua portuguesa, né? Então, a gente tem essa herança toda no Brasil. Então, no primeiro livro, eu quis mostrar, olha, a gente tem uma herança judaica, como também tem uma herança dos mouros, né? Mas a gente tem uma herança judaica que a gente não sabe
qual é, mas está muito enraizada na nossa formação de povo. Quer-me explicar uma característica particular Olha, em que a influência judaico-cristã seja a absolutamente forte? a gente tem muito assim, características básicas, a gente tem assim endogamia, são casamentos dentro da própria família. A gente tem costumes de morte, basicamente costumes de morte. Quando a gente vai ao Nordeste brasileiro, principalmente ao sertão, ainda se enterra, se faz um enterro de mortalha direto na terra, que é uma característica judaica. Se enterra hoje no caixão por questões de saúde pública. Mas a tradição é se enterrar na terra, direto em terra limpa, não se bota Portanto, outro não há qualquer invólucro de madeira ou de chumbo nem nada. Não, ainda muito É embrulhado isso num pano, pano. E posto diretamente Exatamente, isso na ainda terra. muito no interior. Eu fiz um documentário sobre isso que chama Estrela Oculta do Sertão. Aliás, recebeu o prémio de melhor documentário no Festival Internacional de Cinema Judaico de São Paulo. Exatamente. Está a ver como eu sei? Bem interessante. E tem um outro que eu fiz, que eu acho que está na internet, é possível ver, que chama Caminhos da Memória, a trajetória dos judeus em Portugal, que eu rodei Portugal, eu e Elaine Yeager, que é uma fotógrafa e, enfim, também documentarista, e nós rodamos Portugal atrás dessas heranças, que são arqueológicas. Então eu estive em Castelo de Vide, Marvão, Tomar, onde a gente vê os sítios arqueológicos ainda dessa herança judaica aqui. Ainda foi às igrejas onde estão os símbolos judaicos. Sim, exatamente. E as sinagogas que foram descobertas. Então isso é muito interessante. Então o que eu acho, na verdade, é que todo o preconceito ele é baseado na falta de conhecimento. Então acho que a gente tem um antissemitismo muito enraizado na Europa, e eu acho que aí onde... Por isso é que se chama o antissemitismo primário. Não é? E daí eu acho que quando vem aquela origem toda da base do nazismo, que a gente não pode deixar que isso se repita. Quando as pessoas hoje falam, nós vivemos uma crise de refugiados hoje, a maior crise desde a Segunda Guerra. Eu acho que nada vai se comparar à Segunda Guerra, porque a gente tem que lembrar que no período da Segunda Guerra a população mundial era de 2 bilhões de habitantes. Hoje somos quase 8 bilhões. Então a gente tem o mesmo número, né? Quando a gente chama dos refugiados, são pessoas que tiveram que se deslocar. A gente tinha naquele período um conflito interno na Europa, um deslocamento interno, enfim, de um continente ali em guerra. Hoje a gente tem basicamente uma guerra civil na Síria, fora no país, do continente exatamente, europeu. do Oriente Médio. A gente tem essa fuga para cá. Já se foi muito questionado por que os países em volta não absorvem esses refugiados, e eles vêm para a Europa, mas a gente também tem que diferenciar, e eu acho importante quando eu coloco no livro, muita gente fala para mim, nossa, a gente vive hoje uma coisa tão parecida, porque eu lido ali com a questão pessoal. Por isso é que a história se repete, não é? Dos refugiados, da agonia. Porque as pessoas que estão fugindo hoje da Síria estão fugindo do Estado Islâmico, que é o mesmo que aterroriza a Europa. Então, a gente, quando não pode taxar ou classificar os refugiados, ou persegui-los, ou culpá-los por isso. Só que nós nunca sabemos se há infiltrados do Estado Islâmico isso no meio vai dos ser. refugiados. Mas eu acho que a maior parte... Acho que não, sabe? Mas eu acho que assim, as medidas sempre, com certeza. A prudência exatamente, aconselha. Com certeza. Luís, concordo plenamente. Eu ia perguntar, e não posso deixar de ter aqui a presença de uma escritora e jornalista brasileira, para perguntar o que é que... Há quem diga, até com alguma ironia, que aquilo que une e divide ao mesmo tempo Portugal e Brasil é a língua. É verdade? Eu acho que une... Hoje eu acho que mais une do que divide. Até porque a gente tem hoje, eu acho que um intercâmbio cultural maior. Mas é mesmo? O que é que os brasileiros conhecem da cultura portuguesa? Olha, o que a gente tem hoje, assim, eu vou falar para você. Eu estou a falar do grande público, não estou a falar das elites culturais. Olha, que são minorias. Mas sabe o que eu acho hoje? Os autores portugueses têm tido uma entrada muito grande no Brasil, e autores contemporâneos. Né? Eu acho que nós, autores brasileiros, estamos começando a entrar aqui. Eu acho que o mercado, não sei se você sabe, mas no Brasil se vende o mesmo número de livros praticamente que se vende em Portugal. Com uma pequena diferença populacional, que lá temos 200 milhões, e nós temos aqui 10 milhões. Então, para nós, eu acho que se pensar numa população... Ou seja, vocês leem muito menos. Muito, muito menos. E os autores portugueses são muito queridos. Quem, por exemplo? Saramago, dos clássicos, né? Essa de Queiroz,
Fernando Pessoa é um boom no Brasil. Todo brasileiro ama Fernando Pessoa. Já foram feitos vários espetáculos até E continua. canções. E crianças, as crianças conhecem Fernando Pessoa, isso é muito bonito de ver. Mas eu acho que dos contemporâneos hoje, Miguel Sousa Tavares, o Zé Luiz Peixoto. Aí também os de língua portuguesa, como Água Luz, Exato. a Mia Couto, Walter Hugo Mãe. Mas são autores que já entram no nosso dia a dia. E eu acho assim, a gente tem uma herança muito forte de Portugal, porque como somos um país muito novo, né, colonizado por portugueses, e eu acho que também no século XX teve uma nova leva grande de imigrantes portugueses, a gente tem praticamente, acho que muita gente tem um parente português, então a gente já tem eu acho que tem uma influência muito grande na comida, né? E eu acho que na língua, a gente hoje em dia tem conseguido mais se inteirar, talvez por causa das novelas, né? Nós temos novelas brasileiras há mais de 30 anos, há quase 40 anos, o que é impressionante. O que faz com que o brasileiro seja ouvido em Portugal. Exatamente. Mas Sem qualquer dificuldade. O mesmo não acontece lá, não é? Oi? Não, a gente não tem as novelas Portuguesas. Não é? Agora, o que a gente tem hoje é um grande número de brasileiros voltando a vir para Portugal, querendo morar em Portugal de novo. Isso a gente tem. Mas fugindo aqui. Eu acho que a situação no Brasil, a gente está vivendo um momento político... Tem dias melhores, tem dias piores, Nós estamos não é? vivendo um período político muito complicado. A gente teve um período melhor econômico, né? E hoje em dia, com esse período político complicado, né, com vários escândalos de corrupção, a gente entrou de novo numa crise econômica. Nesta altura em que estamos a registrar esta conversa aqui na RDP Internacional, não sabemos, portanto, se o futuro político de Dilma Rousseff se passará ou não pelo impeachment, ou seja, pela sua impugnação enquanto Presidente. Poderia ser, pode não ser. Portanto, ficamos aqui a fazer já esta ressalva. Mas, na sua opinião, caso a Dilma Rousseff, que está a cumprir o segundo mandato, saia da presidência, sai pela porta pequena, naturalmente, mas sai justamente, ou seja, não tem qualquer tipo de relação com aquilo que ela foi como presidente do primeiro mandato. Pois é. Olha, é assim, eu prefiro não falar muito dessa questão política, até porque eu costumo dizer até assim que sou uma pessoa apartidária, mas o que a gente viveu recentemente com os escândalos de corrupção, principalmente na Petrobras, a Petrobras era um orgulho brasileiro. A Petrobras era uma empresa que era um orgulho nosso. Companhia petrolífera do Brasil. Exatamente. E para nós, um país tão grande, ver um mar de lama que se tornou a Petrobras, eu acho que é muito difícil um governo, a gente questionar o envolvimento direto ou não de um mandatário aí, mas... Até do próprio Lula da Silva. Pois é. Exatamente. Então a gente vem com uma assim, os fatos estão aí. Então é muito difícil alguém se colocar ou dizer que não, o que aconteceu embaixo, como um presidente não viu o que estava acontecendo embaixo dos Luís, olhos. isso tem matéria seguramente para fazer um bom Com romance, certeza. um bom romance histórico-político, não é? Político e investigativo e romance policial, eu diria aí. O que é que está para vir? O que é que está para vir, na sua opinião? Pois, olha... É uma incógnita. Ninguém faz futurologia, não é? E eu estou aqui, é engraçado, eu estando aqui nesse final de ano passando em Portugal, a primeira vez que eu passo um final de ano aqui, mas eu estou vendo uma coisa assim, eu estou vendo uma cidade, meu olhar de estrangeiro, eu venho de um período no Brasil com manifestações, passeatas, um período completamente incógnito, e eu chego aqui, estou vendo um país que parece para mim crescendo de novo, sabe? Eu vejo... Isso é a minha visão de estrangeira. Pelo menos tentamos, não é? Nossa, mas eu chego a Lisboa, linda, a cidade está linda, sabe? As pessoas são lindas, é um país muito caloroso. Aí eu entendo porque nós hoje, eu pessoalmente falo, nossa, eu gostaria de vir morar em Portugal. Tem as portas abertas seguramente, não é? E uma receptividade enorme do povo. Até assim, um fato que aconteceu comigo que eu estou curioso, tem relação ao livro, foi semana passada, eu cheguei aqui recentemente, e eu estive no liceu da cidade de Santarém, que eu não conhecia a cidade. Também estou encantada. Uma cidade agrícola.
E uma cidade histórica, né? Com tantos acontecimentos ali históricos importantes. E ligados ao 25 de Abril de Exatamente, ao 1974. Capitão Salgueiro Maia. Já vai. Né? Enfim, então ali eu acho assim, ali tem um embrião da Revolução. E aí eu tive lá porque, por acaso, a bibliotecária do liceu, um liceu lindo, tinha sabido do livro porque estava interessada na história do Aristídeis e contar para os alunos. Então, por acaso, estava lá e eu fui conversar com esses alunos, eram mais de 100 alunos. E que perguntas é que eles fizeram? Eu acho que a curiosidade em relação à história de Portugal mesmo, sabe? Em relação a um fato que, de certa forma, é recente, são 70 anos, né? E das pessoas não saberem disso. Então, o que eu falava para eles é assim, vocês têm que ter muito orgulho. E eles não sabiam. Ser português, não. Sabiam um pouco, estão sabendo agora, mas eu acho que por ações pessoais, né? Porque eu acho que o Aristídeis de Souza Mendes, ele não faz parte dos livros escolares. Aliás, a Segunda Guerra, ela ainda, de certa forma, é muito recente. É muito mal estudada. Então, ela é muito citada. Luísa, há períodos, mesmo na história de Portugal, que são dados pela rama, como se costuma dizer, e são para encher a matéria e para chegar até ao século XX, ao XXI praticamente, aquilo é dado muito a correr. Então, de facto, é muito mal dado, basicamente. Já agora, qual é a imagem, nesta altura, que os brasileiros têm dos portugueses? Continua a haver aquela piada de português todos os dias ou não? Olha, eu acho que isso tem mudado bastante. Eu acho que tem feito mudar, primeiro que nós temos vários portugueses também que, no Brasil hoje, né, morando no Brasil já, que vieram também mais recentemente. E eu acho que esse interesse grande de vir para Portugal, até as pessoas estão comprando imóveis em Portugal, né? Houveram algumas facilidades do governo português para isso, e as pessoas quando vêm a Lisboa, né, vão a Lisboa, Porto ou rodam Portugal, eu acho que já é uma imagem assim que Portugal avançado. Portugal avançado. Mas aquela imagem do merceeiro, do Joaquim e do Manuel, isso está a desaparecer? Olha, ou está tão enraizado na cultura popular que é difícil separar? Olha, eu acho que é enraizado, mas eu acho que eu acho que já perdeu um pouco, a mim pelo menos, a graça. Sabe? A gente já não tem graça. Já não tem graça. Eu acho que ainda se continua a piada de português. Mas eu acho que hoje os portugueses também fazem piadas com brasileiros. Temos que responder quase na mesma moeda. E tem uma coisa interessante, porque aquelas palavras que eram muito diferentes, que tinham significados conotativos bem diferentes. Hoje em dia, acho que em Portugal, seja por causa das novelas, já se sabe que aquelas palavras têm um significado diferente no Brasil. E depois aproveitam, não é? E aí já o português, eu acho hoje que o português, quando vê um brasileiro fazendo uma piada de português, já faz aquele ar, levanta uma sobrancelha, aquele ar de superioridade e pergunta: que brasileiro antigo. Que já não está sequer que brasileiro antigo. Atualizado. Já a propósito disso, como é que está o acordo ortográfico na sua perspectiva? Está implementado em Portugal, não está no Brasil? Olha, a rigor... Concorda, não concorda? A rigor, a gente hoje em dia já tem que escrever, a publicação de livros é dentro do acordo ortográfico. Mas há alguns autores, como sabe, mesmo em artigos de revista ou de jornal, que diz o autor mantém a grafia anterior por vontade própria, não é? Agora também, como tem certos autores que antes do acordo ortográfico já mantinham sua grafia própria, como o Saramago. Então, ele tinha uma grafia absolutamente única. Como singular. Saramago, com uma grafia única, a gente como tem Guimarães Rosa no Brasil, então eu acho que no geral as grafias próprias já eram fora de qualquer acordo ortográfico. E hoje em dia, por exemplo, quando a gente publica um livro, a rigor, a editora tem que seguir o acordo ortográfico, os jornais, os periódicos. Mas por lei, por obrigação? Sim, eu acho que sim. Tipo, a gente está ainda na... É uma lei, eu acho que você pode não escrever, sabe? Mas você vai passar por uma revisão dentro do veículo que você trabalha, principalmente os jornais, né? Dentro do acordo ortográfico. Eu, pessoalmente, ainda me confunde muito. Eu acho que várias vezes eu tenho que ir olhar, sabe? Tenho que ir a pesquisa na internet. Tem hífen? Não tem hífen? Caiu o acento? Para nós, a questão de acento é muito complicada. E depois tens as palavras mudas, o C mudo, o P mudo.
etc, não é? E é incrível, porque nós lá, como a gente não tinha, por exemplo, do acto, para nós é ato direto, a gente não tem. Para nós, já é indiferente. Agora, para cá, eu acho que eu sinto mais a diferença. Agora, eu não sei, eu acho que sim, tem vários países que não assinaram, então é uma confusão, não sei o que vai ser do Ainda acordo por cima, por ortográfico. exemplo, os países africanos de língua oficial Exatamente. portuguesa, eles querem incluir as próprias línguas nativas. Exatamente. Que é mais que lógico, Vai ser não é? uma confusão. Mas o que eu acho que é mais, o que eu acho que tem que ser mais importante disso é que eu acho que nós, países de língua portuguesa, e eu acho que talvez graças a esse mundo da internet de hoje e tal, nós estamos mais unidos, de certa forma. Então, eu acho que isso que, na verdade, é a validade. Eu acho que hoje a gente continua tendo autores de língua portuguesa publicados no Brasil, mantendo ainda a ortografia portuguesa antiga. E eu, por exemplo, quando eu lancei aqui em Portugal, teve uma adaptação do livro. Entendeu? Porque nós temos, não é só a questão do acordo ortográfico, é a forma de falar. Coisas básicas. Para nós, no Brasil, o você é informal e o tu é formal. É o oposto aqui. Isso vai, eu acho que vai ser, essas características de língua, com qualquer acordo que a gente tem, elas vão se manter. Mas ainda bem que a Luísa percebeu totalmente aquilo que eu perguntei. Foi ótimo, não foi assim difícil. Não. Foi muito fácil. Não, estamos numa conversa absolutamente formal exatamente. E à moda antiga, se me permite. Eu gostei muito de a ter aqui, Luísa. De qualquer dos modos, quero-lhe fazer uma última pergunta e mais pedir um comentário. Recentemente, o Lula da Silva, falámos há pouco nele, e estou a ler a notícia, culpabilizou a colonização portuguesa pelos atrasos na educação brasileira, afirmando que Álvares Cabral descobriu o país em 1500 e a primeira universidade brasileira foi criada em 1922. Que eu saiba, em 1922 o Brasil já era um país independente. Exatamente. Ou então o que é que o Lula da Silva tem que culpar a colonização portuguesa? Olha, outro dia eu estava conversando sobre isso. E, na verdade, eu nem... aí um posicionamento completamente pessoal. Eu acho que a nossa questão não tem a ver mais, eu acho até com o catolicismo, mais do que com a colonização portuguesa. Porque eu estava fazendo uma comparação quando a gente foi descoberto mais ou menos na mesma época que América, né, América do Norte. E ali uma colonização inglesa. Como os ingleses eram protestantes, a leitura da Bíblia era uma prática. Então, eu acho que foi um povo que aprendeu a se alfabetizar mais na leitura da Bíblia. E eu acho que a colonização da gente portuguesa, mas muito católica, não era uma prática. Porque a gente tem que lembrar isso, que na América do Norte a educação veio a partir daí. Então, acho que tem a ver, eu não diria, porque eu acho que os países de colonização espanhola também parece tiveram também um mesmo tipo de colonização. Agora, o que eu acho é o seguinte, o Brasil, você lembrou bem, a gente está falando 422 anos depois, o Brasil já era independente, não sei de facto porque é que o Lula da Silva um dia acordou. Eu acho que a gente isto. tem, eu pessoalmente não acho, eu acho fácil a gente culpar terceiros. E não olhar para o seu próprio umbigo, não é? E mesmo que a gente, mesmo que ele pudesse achar isso, a gente já teria aí pelo menos, já poderíamos ter aí uns 200 anos já dessa evolução. Mas eu acho que é uma questão maior da gente, da nossa colonização, da questão não culpando religião, não, nada a ver com isso. Mas eu acho que, de certa forma, no nosso século XX, poderíamos já ter feito mais coisas. E vão fazer, entendeu? Com certeza. Uma praça em Antuérpia. Luís Valente, gostei muito de a ter aqui. Grande sucesso. O livro é publicado em simultâneo em Portugal e no Brasil. Exatamente. Ele foi lançado em abril no Brasil. Abril de 2015. De 2015. Em Portugal foi lançado agora em setembro de 2015. Espero que as pessoas se interessem em ler, conhecer o trabalho de uma autora brasileira. Com certeza. E principalmente que fala muito de temas portugueses no livro. E eu tenho muito orgulho da minha ascendência portuguesa. O próximo livro será? Olha, o próximo livro, que eu também com matemática judaica, eu pretendo falar aí de um período de um grupo que eu acho que é pouco ainda falado, que são os judeus húngaros.
né, que foi assim, um dos maiores massacres durante a Segunda Guerra. O programa fala dos judeus húngaros em 44. É uma espécie de continuação. De certa forma. E sobre uma criança nascida em Auschwitz. E ficamos por aqui. Ficamos por aqui. Vamos alimentar a expectativa. Será para quê? 2016, 2017? Espero 2017. Sim, já, isto leva muito tempo a pesquisar e a escrever. Exatamente. Luís Valente, muito obrigado por aqui ter vindo e até à próxima. Tá, eu que agradeço. Obrigada a todos. Pergunta certa no momento exato. No programa Germano Campos Entrevista, a conversa não tem rodeios e vai direto ao assunto. Boa pergunta mesmo. O que é que te influencia quando escreves uma música? Isto é uma boa pergunta. Que personalidade ou que perfil é que eles devem ter para serem espiões? É uma pergunta muito interessante. Que se chamará? Uau, isso é uma boa pergunta. Que fontes de inspiração, João? Várias. É uma boa pergunta. Na RDP Internacional, este é o programa que faz as perguntas diretas a todos os convidados. Germano Campos Entrevista, para escutar todas as terças-feiras, depois das 19 horas, na RDP Internacional e a qualquer momento em RTP Play. Amor, não me deixes cair, não me entregues, não me faças partir para longe de ti. Por teres um ciúme maior que te mói, que te impede de amar e que dói, meu amor, olha para mim. Se me disseres que não sentes saudade, meu amor, na instância a verdade cai por si. Mas ai, só eu sei que o que sei é o fogo que arde sem fim no frio que mora em ti. Mas ai, se te dei o quanto dei na febre de te querer assim, meu amor, só para mim. Pra mim. Quem mente o que sente, quem sente o que mente, não olha de frente. Se já não me vês, hás de ver-me um dia, talvez. Mas ai, só eu sei que o que sei é um fogo que arde sem fim no frio que mora em ti. Mas ai, se te dei o quanto dei na febre de te querer assim, meu amor, só para mim. Enfim.